clínica da família. E nós estamos aqui para ajudar as famílias espiritualmente e pedimos que o Senhor nos abençoe ricamente esta noite. Pedimos que vocês prestem atenção. Essa é a nossa quinta série, a quinta lição sobre o princípio esquecido. E aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: Vós pais não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. A razão principal porque a gente está perdendo nossos filhos, eles estão ficando rebeldes contra nossa vontade, nossa autoridade, é porque a gente está irritando eles à ira. E esta série é para nos ajudar a saber como não provocar eles à ira. Aqui esse versículo fala que a gente não deve provocar eles à ira para que não percam o ânimo. O ânimo de quê? Nos obedecer. Então vamos orar pedindo a Deus para nos abençoar esta noite em nosso estudo. Deus, muito obrigado por este privilégio de estar repartindo coisas que o Senhor me ajudou a aprender e colocar na prática. Muito obrigado pelas bênçãos sobre minha família nesta área e pedimos que o Senhor vai ricamente nos usar hoje à noite. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bem, quando a gente deve disciplinar nossos filhos? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13 e versículo 24, o seguinte: O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Então a Bíblia está dizendo em Provérbios que nós devemos começar a disciplinar nossos filhos desde o cedo. Alguém perguntou para mim quando a gente deve começar. E eu tinha falado, bem, você pode esperar com as meninas um pouquinho mais do que as rapazes, mas os rapazes, desde que ele volta ao hospital, deve começar a disciplinar ele. Um pouquinho de exagero, mas a gente deve começar a disciplinar eles bem cedo. Eu lembro que um dos meus filhos, a gente estava visitando, pregando numa outra igreja, e a gente ia comer na casa do pastor. E nosso filho era bem pequenino, ele ainda estava naquela porta bebê, e eu coloquei ele na mesa que era enfeitado para o Natal. Eu coloquei ele bem ao lado de uma coisa bem bonita, e ele olhou para este, e eu sabia o que ele ia querer fazer. Ele olhou para esta coisa tão bonita e ele começou a esticar o braço para lá. E eu falei, não! Ele assustou. Primeira vez que eu falei com energia com ele. Ele assustou um pouquinho. Ele não sabia o que este queria dizer. E ele não hesitou muito, mas ele foi mais uma vez para tocar. E eu falei, não. Eu peguei a mão dele, eu bati levemente nos dedinhos, não aqui na mão, mas nos dedinhos. E ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se era chorar ou não. Foi assustado. E ele calmou e olhou de novo, e eu sabia o que ele estava pensando. E antes de realmente começar, falou, não. E nunca mais ele tentou tocar. Então, eu queria começar cedinho, antes que ele podia falar, antes que ele podia andar. Eu queria ele saber o que quer dizer a palavra não. E nós devemos começar bem cedo. E se a gente não começa cedo,
nós vamos ter mais dificuldades no futuro em corrigindo eles. Provérbios 19 e 18 fala: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes o teu ânimo se exalte até a matar. Então, tem um ponto em que a disciplina corporal não funciona mais. A gente perdeu esta janela de oportunidade. Mas é nosso castigo aqui está dizendo, esse deve ser temporado. E realmente a gente nunca deve disciplinar com ira, mas sempre com amor. E a gente vai explicando esse cada vez mais, como a gente pode disciplinar a nossos filhos com amor. Então, nós devemos fazer cedo, nós devemos reconhecer que pode ser tarde e a gente vai precisar tentar ajudar eles em outras maneiras, no sentido de precisamos ganhar o coração da criança para que eles possam começar a desejar nos obedecer. Então, em Efésios 6, 1 a 3, diz isso: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vives muito tempo sobre a terra. Então, este versículo, esses três versículos, fala quando a gente deve disciplinar, quando é uma coisa de desobediência e quando é uma coisa de falta de honrar. A gente erra muitos nessa coisa de falta de honrar. Desobediência. Nossos filhos precisam saber como e aprender nos obedecer. E também eles devem aprender como nos honrar. Se a gente faz a nossa disciplina na maneira errada, então a gente vai ter problemas com a atitude deles e rebeldia. Agora, o que é exatamente desobediência? Correndo de nós, a gente fala, vem cá, ou para. E aquela criança continua correndo. É desobediência. A gente deve corrigir isso. Falando mal, não. Esta é falta de respeito. E a criança não deve ser permitido de responder a nós dizendo não. Se ele derruba leite na mesa, não. Esse não é desobediência. Essa é coisa de criança. E a gente não deve ficar bravo com ele. Recusando fazer o que pedimos. Vem cá, ou pegue este para mim. E a criança não faz isso, é desobediência. Insistindo. Eu quero, por favor, eu quero. Insistindo, é desonra. Não está nos honrando. Ele deve aprender que quando a gente fala não, se ele vai nos honrar, ele não pode insistir. Quando ele quebra um vaso, não, essa é coisa de criança. Ficando parado quando a gente chama, vem cá. Não, essa é desobediência. Chorando para ganhar a sua vontade, ou fazendo uma birra para ganhar sua vontade. Não, essa é falta de honrar os pais. Chorando para fazer protesto, fazendo uma birra.
este é falta de respeito. Então, quando a criança nos desobedece, nós devemos disciplinar ele. Quando ele mostra desonra, quando ele não está nos honrando, nós devemos disciplinar ele. Agora, nós devemos fazer isso já. E nosso problema, como nós vamos ver, nosso problema em disciplina é que a gente espera demais para disciplinar eles. E quando a gente espera e a gente deixa nosso ânimo crescer e crescer, a gente perca o controle e a gente disciplina ele com ira. Mas se eu falo, se você faz este mais uma vez, vai apanhar, e ele faz a segunda ou terceira vez, dependendo do caso, ele precisa apanhar. E quando a gente faz rapidamente, isso não deixa a nossa ira subir, também nos ajuda a saber, eu estou ajudando ele a respeitar a autoridade. E ele está aprendendo a obedecer a Deus. E eu estou ajudando ele. A gente pode disciplinar com amor. Não lembre-se, antes de dar uma ordem, devemos reconhecer, ver se a gente pode disciplinar. Quer dizer, eu lembro uma vez, eu fiquei tão chateado comigo mesmo. A família estava pronta para sair, não me lembro para onde. E um dos meus filhos estava fazendo arte. E eu coloquei ele na cadeira. E eu falei, se você faz isso mais uma vez, você não vai sair conosco. Eu ia deixar ele em casa. Eu ia ficar com ele em casa enquanto a família ia sair? Não. E como eu estava orando, Deus, ajuda ele a não fazer isso de novo. Graças a Deus eu não fiz. Mas a gente deve verificar se a gente pode disciplinar ou não. Antes de dar alguns princípios básicos sobre como nós devemos disciplinar, deixe-me repartir alguns erros de disciplinar. O primeiro erro é que a gente quer só usar o louvor. Só quer incentivar a criança com boas palavras. A gente deve incentivar a criança. A gente deve falar boas palavras. A gente deve tentar elicitar bom comportamento através de palavras suaves. Mas só isso, ou só um ênfase neste, não ajuda ele a saber que há consequências graves à desobediência. Quando a gente desobedece a Deus, a gente vai sofrer as consequências. E nós precisamos ensinar nossos filhos que desobediência, seja me desobedecendo ou desobedecendo Deus, tem consequências negativas. Então, só louvando, só fazendo coisas assim, não é suficiente. Suborno, só suborno. Não. Não está errado de recompensar seu filho, falar, se você faz isso, eu vou fazer outra coisa. Não está errado de fazer isso. Mas se a gente está, para com isso, se você para, eu vou fazer isso ou aquilo. Suborno, não. Mas muitas vezes as crianças são
os pais tentando subornar seus filhos. Olha, para aqui, eu dou a você isso. Para, aqui. Suborno não é certo. E vós, uma outra ideia, é só pedindo e não ordenando. Não, a gente deve ter gentileza. Favor, pode levar o lixo para fora. Está certo. Mas ele deve saber que essa foi uma ordem. Não fala, você gostaria de levar o lixo para fora? Não, ele não vai querer. Então, quando você pede a criança de fazer alguma coisa, não deve ser feito como um pedido que ele pode aceitar ou rejeitar. Sim, com palavras gentis, com palavras boas, mas não como dando ele uma escolha. Às vezes podemos dar a criança uma escolha. Você quer fazer isso ou aquilo? Nada está errado com isso. Mas quando a gente quer que ele faça alguma coisa, deve ser entendido como ordem. Outra coisa que é muito, muito comum é deixando a criança fazer o que quer. Se ele quer fazer isso, você não importa muito. Você sempre cede aos desejos dele. E a gente não pode deixar ele fazer tudo que ele quer. A criança precisa aprender que são coisas que ele quer fazer, mas não pode. Essa não é a verdade de você e eu. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas a gente tem de fazer. Às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, mas a gente tem de fazer. Quer dizer, às vezes a gente precisa entrar contra a nossa própria vontade. A criança tem de entender isso. A criança fala, mas eu não quero. Bem, é tempo para ensinar ele, olha, muitas coisas que eu faço que eu não quero fazer. E você tem de aprender como criança de fazer coisas que você não quer fazer para o seu bem, para que no futuro você pode ter uma vida feliz. Então, às vezes a gente deixa o falta de respeito. Ele pode, ok, eu faço, e ele sai com uma rosto bravo, ou ele faz um birra, ele mostra desrespeito para nós. A gente não deve deixar isso acontecer. A gente deve falar para ele, muda sua atitude. Faz um rosto bonito. E se ele não quer fazer, agora é desobediência. Então, a gente também não pode desistir. A gente fala, eu lembro uma vez, anos atrás, eu estava esperando minha esposa no centro de Limeira. E o Mai, a sua filha, estava passando e eu estava esperando em frente de uma sorveteria. Eu acredito que a Maia está esperando sua mãe para chegar lá e encontrar com eles. E a criança, eu quero sorvete. Mas falou, não. Eu quero sorvete. Não. Mas eu quero sorvete. E esse continuou. Finalmente a avó chegou e ela falou, vamos dar a criança sorvete.
E a mãe desistiu e entrou e comprou a criança sorvete. Quando a gente fala não, a gente não pode desistir da nossa atitude. O problema é que a gente fala não e deixa a criança insistir e nos desonrar e a gente não faz nada. E a gente cansa e cede para ele. Então, quando a gente fala com a criança, não pergunta de novo, não insiste de novo, ou vai apanhar. Então, se ele insistir, ele deve apanhar. E nós devemos fazer isso já no início, no momento que a gente percebe que a criança está nos desonrando, nos desrespeitando, nós devemos agir com amor, com firmeza, mas nós devemos disciplinar logo. Coisa que é usado tantas vezes, é usar a força. A criança está correndo de você corre atrás dele, você pega na mão dele e arrasta ele de volta para você. E ele tenta correr de novo e você pega ele e você não solta o braço dele. Está usando força. E ele deve aprender, se ele não desobedece, se ele não obedece, ele vai apanhar. E criança quer tocar numa coisa, e você pega ele, arrasta ele fora, e você mantenha talvez sua mão no mão dele, ou no braço dele, ou você fica em frente dele e não deixa ele chegar perto daquela coisa. Ou às vezes você pega ele no colo e segura ele, para que ele não fazer a coisa de novo. Não, ele deve aprender que quando ele desobedece, vai ter consequências negativas. E o problema pior, que é constante, é disciplinando com ira. Este é o pior de tudo. De deixar nosso ânimo, ira subir até que a gente não aguenta mais, a gente é provocado a ira e a gente disciplina ele com ira. Pior coisa que a gente pode fazer, mas a coisa mais comum em nossa disciplina. A gente disciplina com ira. Em Tiago, capítulo 1, 19 e 20, fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós não devemos irritar-se. E quando a gente irrita-se e disciplina nossos filhos, este não está operando a justiça de Deus. A gente não está fazendo a coisa certa para com nossos filhos. Nós vamos provocar eles a ira, e se a gente continua fazendo isso, a gente vai perder o coração deles, o respeito deles. Eles vão ficar magoados com a gente e eles vão querer ser rebeldes. Nós não podemos disciplinar com ira. É a coisa mais comum no mundo. Quantas vezes você falou isso? Estou cheia de você. Você está me deixando irado. Vou massacrá-lo. Geralmente faz. Em vez de dizer,
Você me desobedeceu e isso é pecado. Preciso mostrar para você que o pecado tem consequências graves. Desejo que você aprenda a obedecer a Deus. Nós devemos estabelecer um comportamento correto. A gente não deve ter ira. E para este acontecer, a gente não pode esperar para disciplinar nossas crianças. Ou a gente ignora, ou deixa ele, ou tenta de subornar ele. Nós devemos castigar a desobediência e o desrespeito. E nós devemos fazer isso com amor. Por que é necessário para corrigir logo? E ser consistente nisso. Talvez a consistência é coisa muito, muito importante. É que a gente precisa estabelecer muros para nossas crianças. Dentro destes limites, destes muros, eles devem ter plena liberdade de fazer o que quer. Mas eles devem saber que tem muros. E como a criança pequenino, ele está sempre tentando onde ficam os muros para a minha vida. E se a gente não ajuda a criança a saber onde ficam os muros sólidos, está lá. Até isso, ele vai sempre tentando nos desafiar. Realmente ele não está nos desafiando no início. Ele está querendo saber quais são meus limites. Onde são os muros. Se você não quer que a criança toque certas coisas, você deve mostrar para ele, está errado. Se você toca, vai apanhar. E quando ele toca, ele apanha. Mas se o próximo dia você tem pena dele e ele toca e você não apanha ele, não está construindo muros para ele. Você fala para ele, vem cá. Vem cá. Vem cá. E você fica bravo e disciplina ele. No próximo dia você fala, vem cá. Vem cá. E desiste. Ele não sabe onde ficam os muros. Agora, quando meus crianças eram pequeninos, a coisa que eles gostam mais é correr de nós. Eles acham que é uma grande brincadeira. E eles vão correndo. E a gente fala, para, vem cá. E eles não querem ouvir. E a gente vai precisar pegar eles no início e trazer eles de volta e falar, não faça isso. Se você me desobedece, vai apanhar. E a criança corre de você de novo. Fala, para, vem cá. E ele continua. Você fala, se você não volta até eu conto 3, vai apanhar. 1, 2, 3, e não vem. Então me apanha. O próximo vez, vem cá. Se você não vem até eu conto 3, vai apanhar. E a gente fala, 1, 2, 3. E agora ele começa a nos aproximar. Tarde demais. Ele apanha. A terceira vez. Vem cá. Se você não vem, até eu conto 3, vai apanhar. 1. Ele volta. Ele sabe que tem um muro.
Ele sabe se ele não me obedece, vai apanhar a quarta vez. Vem cá! Ele vem. Eu sei que não vai sempre ser na quarta vez que eles são perfeitos. Mas esta ideia, nós temos de estabelecer muros. Se desobedece, apanha. Se desobedece, apanha. Não deixa sua emoção do dia, do momento, influenciar você se ele vai apanhar ou não. Ser consistente. Estabelece muros rígidos. Para que ele sabe quando ele aproxima. Eles dizem que se você quer treinar um elefante não fugir, você coloca um corrente em volta da pé dele e faz coloca uma estaca no chão. Ele tem muita força. Ele pode arrancar aquela estaca facilmente. Mas ele aprende que aquela coisa na pé dele quer dizer, fica parado. Fica parado. Ele tem um muro, aquela corrente. E nós devemos estabelecer correntes para nossos filhos. O muro certo deve ser visível. Deve saber o que pode e não pode fazer. Deve ser fixo. Devemos ser consistentes na disciplina. Deve ser perto. Quer dizer, a criança deve responder rapidamente e a gente deve disciplinar rapidamente. E ser fofinho. Nossa disciplina sempre deve ser em amor. Do que os muros são feitos? Não é um muro da parede, mas o que são estes muros? A gente deve começar com a palavra não. Não. Ele deve entender o que significa a palavra não. Não quer dizer não. Não quer dizer talvez. Não quer dizer espera um pouquinho. Não quer dizer daqui um pouquinho. Quer dizer não agora. Nós devemos reforçar esses muros com a vara, sendo usado consistentemente. Nós devemos fortificar os muros de não, contra desobediência, dando bom conselho, dando conforto, palavras de amor, afeto. E nós devemos ser um bom exemplo em tudo isso. Lembre-se que disciplina é uma expressão de amor. Em Hebreus, fala que Deus nos disciplina para o nosso, Hebreus 12, disciplina para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E nós queremos ajudar a criança a sentir nosso amor e entender que a gente está fazendo para o bem dele. Como a gente pode mostrar isso? Já mencionei. Sem demora. A gente deve disciplinar sem demora. Antes que a nossa ira pode subir. Se a gente fica consciente, ele está desobedecendo, deve apanhar.
Ou, pelo menos, se faz isso mais uma vez, vai apanhar. Se ele está nos desonrando, faz o rosto bonito. Se não, ele deve apanhar. Sem demora, não. 5 minutos lutando com ele, mas imediatamente. Sem desculpa. Você tem a responsabilidade de ajudar ele a aprender a obedecer à autoridade. Você é um agente de Deus na vida da criança. Ajude ele. Ajude ele. E sem desafio, não deixe ele rejeitar-nos, desafiar-nos. A gente vai ver que no início a criança não vai querer ser disciplinado, ele vai resistir. Mas aquela resistência também merece ser disciplinado. E a gente vai falar mais sobre isso. Nós devemos disciplinar por princípio, não sentimento. Nós devemos reconhecer: eu estou trabalhando em favor de Deus. Eu estou querendo o bem do meu filho. Deus me ajuda de fazer isso de uma maneira que vai ajudar meu filho. Com amor, rapidamente, consistentemente. E estes princípios básicos no disciplina vai nos ajudar quando a gente coloca na prática. E semana que vem a gente vai continuar falando sobre os outros princípios. E muito obrigado pela sua presença hoje à noite. Dona Geri, nós tivemos alguém que citou a cidade? Não? Ok? Mas muito obrigado. Talvez eu não sabia como usar, não sei, mas muito obrigado pela sua presença. Vamos terminar em oração. Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. E ajuda os pais, seja com crianças pequenas ou mais de idade, aprender como fazer as coisas, identificar as coisas que eles fizeram erradas e entrar num novo caminho para ajudar seus filhos. Abençoa-nos, abençoa cada família que está me ouvindo esta noite. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para cada um de vocês.